sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter uma aula de revisão sobre as operações com os números racionais, certo? Então, a nossa aula é de número 3.1. Nós estamos estudando sobre os conjuntos numéricos, né? Então, como a gente está estudando sobre eles, é sempre bom revisar as operações com os números racionais, que eu sei que são as que vocês têm um pouquinho de mais dificuldade. O objetivo para hoje, então, vai ser revisar os métodos de resolver as operações com números racionais, fracionários e decimais e resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Então, hoje a gente vai revisar operações com fração e com decimais, que é os números com vírgula, que eu sei que é onde vocês têm mais dificuldade. Então, a gente vai ter uma aula hoje só sobre essas operações, tá certo? Então, os materiais para hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e a caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem depois os exercícios, tá certo? Então, vamos começar pelas frações. Só que assim, primeiro, antes de a gente iniciar a calcular frações, a gente precisa só dar uma lembrada na nomenclatura ali, porque a prof vai falar bastante sobre e vocês precisam entender do que a prof está falando. Então, a fração, né, importante lembrar, ela está representando uma divisão de dois números. E o número na parte de cima da fração, a gente chama ele de numerador, e o da parte de baixo a gente chama de denominador. Então, este número que fica em cima é o numerador e o de baixo é o denominador, ok? Então, vamos começar. Com adição e subtração, a gente trabalha as duas juntas, porque aqui a gente já está trabalhando com regrinha de sinais. Então, as duas operações funcionam juntas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro caso, quando eu tenho duas frações com o denominador igual, com o mesmo denominador. Como que eu vou resolver? Basta repetir os denominadores e somar ou subtrair, no caso, né, fazer a operação que está descrita ali, os numeradores. Olha só. 3 oitavos mais 5 oitavos. Denominadores iguais, ou seja, o número que está embaixo da minha fração, eles são iguais. Então, o que vai acontecer para eu resolver? Eu repito o denominador. Vou continuar com 8 aqui embaixo. E vou somar ou subtrair, no caso, fazer a operação que está descrita aqui para mim. 3 mais 5, 8. Eu sei que 8 divididos por 8 me dá 1, certo? Então, eu posso simplificar ali. 14 terços menos 5 terços. De novo, dois denominadores iguais. Então, eu vou repetir o denominador e vou somar ou subtrair os dois de cima. 14 menos 5 vai me resultar em 9. Eu sei que 9 divididos por 3 dá um número exato, que é 3. Se por acaso o resultado fosse 5 sobre 3, que não dá uma divisão exata, você não precisa dividir, tá? Não precisa fazer a simplificação. Você pode deixar exatamente dessa maneira. Agora, por exemplo, eu cheguei no final e deu 4 sobre 6. 4 sobre 6 eu consigo simplificar. Consigo dividir os dois termos por 2, o que vai me resultar em 2 terços, tá? Então, importante, você não precisa fazer a divisão para escrever o número com vírgula, você pode deixar na fração, mas a fração tem que ser uma fração reduzida, ou seja, tem que estar simplificado aqui, ok? Segundo caso que a gente tem, fração com denominadores diferentes. Como que a gente calcula a soma ou subtração de duas frações com denominadores diferentes? Nesse caso, a gente vai usar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ok? O mínimo múltiplo comum é aquele que a gente faz utilizando os números primos. Então, vamos primeiro relembrar. Os principais números primos que a gente tem: 2, 3, 5, 7 e assim por diante, certo? Para fazer o MMC, a gente vai utilizar os números primos. Então, aqui eu vou trabalhar com o MMC. O MMC de quem? Eu vou fazer o MMC dos meus denominadores. De todos eles. No caso aqui são 3, então tem que fazer dos 3, ok? Observe aqui. Eu vou fazer dos meus denominadores. 24, 8 e 5. Vou fazer embaixo aqui, senão vai ficar muito apertado. No caso eu tenho escrito aqui, mas vamos só para vocês enxergarem. 24, 8 e 5. Eu vou iniciar fazendo a minha continha do MMC, certo? A gente já tem pronto aqui, então vamos utilizar esse daqui, né? Fica mais fácil. Eu vou iniciar pelo meu primeiro número primo, que é o 2. Aí eu vou olhar, algum desses números aqui é divisível por 2? No caso, para ser divisível por 2, basta ser par. Então, vou ver, 24 é par e 8 também, então vou iniciar pelo 2.
24 divididos por 2 dá 12. 8 divididos por 2 dá 4. 5 divididos por 2 não dá um número inteiro. Então, eu repito esse 5 ali, ok? 12 divididos por 2 dá 6. 4 divididos por 2 dá 2. 5, continuo repetindo. 6 divididos por 2 dá 3. 2 divididos por 2 dá 1. O 5 continua repetindo. Agora, 3, 1 e 5. Não tenho mais nenhum número par. Ou seja, eu não tenho mais nenhum número que seja divisível por 2. Então, eu vou parar de utilizar o 2 e vou para o próximo número primo. Eu vou ver, tem algum desses números aqui que é divisível por 3? Tem, o 3. Então, eu vou fazer. 3 divididos por 3 vai dar 1. E aí, 1 repete aqui, porque o 1 não tem mais o que simplificar. E o 5 também não dá para dividir por 3, não dá uma divisão exata. Então, eu continuo repetindo o 5 aqui. Agora, eu vou ter 1, 1 e 5. Não dá mais para dividir por 3, então eu vou para o próximo número primo, que é o 5 no caso, certo? Então, eu vou ter 5 divididos por 5, vai me resultar em 1, beleza? Então, essa é a ideia. Agora, para fazer o MMC, basta eu multiplicar todos esses meus valores aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Eu multiplico todos eles e eu vou chegar aqui, o meu MMC é 120, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Meu MMC é 120, deixa eu escrever aqui para vocês. MMC é 120, ok? Para terminar a conta, eu vou dividir esse MMC pelos meus denominadores e multiplicar pelos meus numeradores. Como assim? Exatamente como está aqui. Vou fazer 120 divididos por 5, que vai dar 24, e eu vou fazer o 24 vezes 1. Isso vai dar 24, certo? Segundo passo, 120 divididos por 24, vai dar 5. 5 vezes 13 vai resultar 65. Último passo, 120 divididos por 8, vai dar 15. 15 vezes 5, 75 negativo. Então, o meu resultado ali da minha operação com o meu MMC vai ficar 24 mais 65 menos 75 sobre 120. Certo? Agora é só eu resolver isso. Eu vou fazer essa operação aqui, 24 mais 65 menos 75 vai me resultar em 14, isso sobre 120, e aí eu consigo simplificar tudo, dividindo tudo por 2, então quer dizer que 1/5 mais 13/24 menos 5/8 me resulta em 7/60, certo? Se por um acaso você não quiser fazer o mínimo múltiplo comum, porque percebam, olha o que é o nome dele, mínimo múltiplo comum. Se ele é múltiplo, quer dizer que ele é de uma multiplicação, certo? Uma opção também é você multiplicar os denominadores. Veja só esse exemplo aqui. Digamos que eu tenho 2/3 mais 5/6. Eu posso fazer o MMC, que daria 6 nesse caso aqui, mas eu também posso multiplicar o 3 vezes o 6 e fazer a mesma coisa. Daria 18, 3 vezes 6, certo? Vou fazer igual eu fiz com o MMC. Divido pelo de baixo. 18 divididos por 3 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Mais, dá continha. Vou fazer o 18 divididos por 6, que vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 18 mais 15. Somando isso, eu vou ter 27 divididos por 18. E aí eu posso simplificar isso por 9, né? Consigo dividir tudo por 9. 27 dividido por 9 dá 3 e 18 divididos por 9 dá 2. 3 meios, tá? Eu posso fazer assim, o que acontece? Provavelmente, se você tivesse usado o mínimo múltiplo comum aqui, a sua simplificação seria por um número menor no final. Mas não altera em nada, tá, gente, na hora de resolver. Claro que fazer o MMC faz com que você trabalhe com números menores, né? Aqui a gente trabalhou com números mais altos. Quando a gente trabalha com o MMC, geralmente a gente utiliza números mais baixinhos. Trabalha com 2, 5, números menores, né? Pra vocês entenderem. Beleza? Multiplicação de frações. O que eu vou fazer para multiplicar duas frações? Então, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Como assim? De cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo.
4 vezes 15, 60. 9 vezes 7, 63. Simplifico tudo dividindo por 3, vai me dar 20 sobre 21. O que a gente fala é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Vou multiplicar os dois valores. Numerador com numerador e denominador com denominador, ok? Divisão de frações. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho a divisão aqui, 12 sétimos divididos por menos 1/4. Isso significa, então, que eu vou fazer 12 sétimos, repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu estou multiplicando pelo inverso, eu vou inverter. Vai ficar 4 sobre 1, ok? E aí, multiplicação de frações, a gente já viu. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7. Sinais, menos com mais, vai dar menos. Certo? Então, essa é a ideia. Bem simples, né, gente? São regrinhas bem fáceis só para vocês relembrarem. A gente trabalha com essas operações desde o 6º ano, né? Próximo, agora a gente está indo para os números decimais. Nós já vimos 4 principais operações para os números racionais fracionários. Agora vamos ver para os decimais. Importante, de novo, dar uma relembrada na nomenclatura antes da gente prosseguir. Então, quando a gente trabalha com número decimal, a gente vai ter a parte inteira, que é aquilo que está antes da vírgula, e a gente tem a parte decimal, que é aquilo que está depois da vírgula. A parte inteira a gente fala normalmente, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E a parte decimal a gente trabalha com décimos, centésimos e milésimos, tá? E aí pra frente também segue a mesma coisa, unidade de centésimos, beleza? Para adição e subtração de dois números decimais com vírgula, a gente vai fazer o quê? Vai escrever vírgula embaixo de vírgula e realizar a operação. Então, para fazer essa operação, eu preciso que as unidades estejam alinhadas, como a gente também tinha quando a gente trabalhava com números inteiros. Lembra que a gente tinha que sempre alinhar eles à esquerda para escrever a unidade embaixo de unidade? Mesma coisa aqui. Eu preciso que eles fiquem com a vírgula para a parte inteira estar certinho, para as unidades ficarem alinhadas. Então, eu vou trabalhar com vírgula embaixo de vírgula. Eu preciso que eles estejam escritos dessa maneira para eu realizar a operação corretamente. Então, eu vou fazer a continha normalmente, né? 8 menos 0, 0, 8 menos 5, 3. A vírgula continua exatamente onde ela estava. 7 menos 3, 4. Aqui também, 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. 3 menos 0, 3 e 1 menos 0, 0. Então, vocês precisam ter esse alinhamento de fazer vírgula embaixo de vírgula, tá, gente? Operação de soma e subtração normal. Trabalha só com vírgula embaixo de vírgula, o resto é tudo normal. Regrinha de emprestar, de colocar um número lá em cima para esperar, tudo isso continua normalmente. Você só vai ter a vírgula ali no meio te atrapalhando, mas é só isso. E ela tem que continuar exatamente onde ela estava, tá? Não esqueçam disso, beleza? Agora, multiplicação de números com vírgula, como é que eu vou fazer essa operação? Então, multiplicamos os números normalmente, como se não tivesse vírgula, vou fazer a operação normal. Depois, eu coloco a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma de casas decimais dos fatores. Como assim? Eu vou ter aqui essa operação, por exemplo, 3,49 vezes 2,5, eu vou resolver normalmente. 5 vezes 9 dá 45, 5 vezes 4 dá 20, mais o 4 fica 4 aqui. 24, daí vai o 2 em cima. 5 vezes 3 dá 15, mais 2, 17. Deu um bug na minha cabeça aqui. 2 vezes 9 vai 8, né? Lembra de deixar essa casa vazia. 2 vezes 4 dá 9, mais o 1 do 18 do 9 lá. 2 vezes 3, 6. E agora eu vou somar, normalmente. 5, baixo, tá? Deu 8,725. Como assim? Da onde que eu tirei essa vírgula? Era como se tivesse ficado 8.725. Mas eu tenho duas casas decimais aqui e tenho uma casa decimal aqui. Então, o meu resultado tem que ter 3 casas decimais. Vai ser a soma dessa quantidade aqui. Então, eu vou vir aqui, vou contar 3 casas e vou colocar a vírgula. Bem tranquilo, certo? Mais um exemplo, olha só. 1,842 vezes 0,013. Eu faço toda a multiplicação normalmente, faço toda a soma e, por fim, eu vou contar as casas decimais. Se o primeiro tem 3 casas decimais e o segundo termo também, eu tenho que somar. A minha resposta tem que ter 6 casas decimais.
Se por um acaso, né, faltar 0 aqui, você coloca um 0 antes para fechar certinho os valores, ok? Então, ele tem que ter essa quantidade de casas decimais, beleza? É só contar daí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocar a vírgula, ok? Quando eu trabalho com multiplicação de decimais e multiplicação por 10, 100 ou 1000, no caso, potências de 10 ali, a gente pode andar com vírgula, né? Então, como eu estou multiplicando, eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, aqui, 4.321 vezes 10, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Percebam, 1, 0, uma casa. 5,4.321 é o mesmo número, vezes 100. Vou andar duas casas, vai ficar 543. Aqui o mesmo número vezes 1.000, eu vou andar 3 casas decimais, vou ficar com 5.432. Então a ideia é essa, se eu estou multiplicando por potências de 10, eu vou andar com a minha vírgula casas para a direita. Quantas casas? Depende de quantos zeros eu estou multiplicando ali no meu fator, certo? Bem tranquilo, né, gente? Então, ao multiplicar por 10, andamos com a vírgula, uma casa para a direita. Ao multiplicar por 100, andamos com a vírgula, 2 casas para a direita. Por 1.000, andamos com a vírgula, 3 casas para a direita e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Bem facinho, né? Gente, isso daqui é uma aula de revisão para relembrar, tá? O prof não tá ensinando nada. Vocês já viram isso tudo lá desde o 6º ano. Então, assim, ó, relembrar, por isso que a aula está sendo bem dinâmica, bem rápida, porque a ideia é só dar uma retomada nesse conteúdo para vocês relembrarem, para utilizar nas aulas aí que vocês precisarem, tá certo? Divisão. Para fazer a divisão de números decimais, a gente pode então seguir um passo a passo aqui para ficar mais fácil. Primeira coisa, igualar as casas decimais. O divisor e o dividendo precisam ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. E a gente faz isso colocando 0, tá? Até que eles fiquem iguais. Então, antes de dividir, eu preciso que eles tenham a mesma quantidade de números depois da vírgula, beleza? Segundo passo, eliminamos as vírgulas e resolvemos normalmente. Então, aqui a ideia vai ser resolver normalmente uma divisão. Eu só vou antes igualar as casas decimais, olha só. Primeiro passo, vou igualar a casa decimal. Eu tenho 3,4 e 2. Tá faltando aqui. Aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu não tenho nenhum. Então, eu vou acrescentar. Acrescentei aqui, ó, esse número depois da vírgula, certo? A partir do momento que eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, eu corto a vírgula, finjo que ela não existe, e eu vou ter 34 divididos por 20. 34 divididos por 20, você sabe dividir. Muito simples. Nossa, desculpa. Vai ficar 1 vezes 20 dá 20, abaixa dá 14, sobrou 14. Não tenho mais número para baixar. O que acontece? Coloco uma vírgula aqui e eu vou colocar um 0 aqui, então. Vai ficar 140 menos 140, fechou 0, certo? Então, deu 1,7 essa resposta. Segundo exemplo, olha só, 30 divididos por 2,5. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhuma, então eu preciso colocar uma casa decimal aqui, eu preciso igualar esses dois valores. A partir do momento que eu tenho uma casa decimal em cada um, eu vou cortar a vírgula, vou ficar com 300 divididos por 25. Então, eu tenho 25 vezes 1 dá 25, né? Diminui pelo 3, sobra 5. Baixa o 0, dá 50. 25 vezes 2 fecha 50, que resulta em 0. E o meu resultado é 12. Não significa que, porque eu estou dividindo dois números decimais, a minha resposta também vai ser um número decimal. Não. Eu posso ter a divisão de dois números, né, decimais aqui, e a minha resposta ser um número inteiro. Não tem problema nenhum. Pode acontecer, tá, gente? Acontece bastante até. Então, não se preocupem, ok? Terceiro exemplo, esse daqui é cheio de número para ficar mais difícil para vocês. Olha só, aqui eu tenho casa decimal nos dois, tá? Então, eu posso resolver. Não, eu preciso ter exatamente a mesma quantidade, gente. Quantos números tem depois da vírgula aqui? 3. Quantos tem depois da vírgula aqui? Só 1. Então, eu preciso que seja igual. Se é 3 e o outro é 1, eu preciso... Falta 2 casas ali. Então, aqui continua igual e aqui eu vou colocar 2 zeros. Eu posso colocar a quantidade de zeros que eu precise, tá? Sempre depois do número, ok? Então, a partir do momento que está igual, eu tenho 3 números depois da vírgula, né? 3 casas decimais aqui e 3 casas decimais aqui. Eu vou cortar a vírgula e vou resolver esse número todo. 31.775
dividido por 15.500. E aí eu vou fazer a divisão normalmente. Vou fazer vezes 2 isso daqui, vai me dar 31.000. Observem que daí abaixou, sobrou só 775. 775 não dá para dividir. Então eu coloco a vírgula e coloco um zero. Só que ainda não dá para dividir. 7.750 não dá para dividir por 15.000. Então eu vou ter que colocar mais um zero aqui na minha resposta para ter um zero aqui embaixo. E aí agora eu posso multiplicar por 5 para chegar no resultado final, tá? Então, gente, isso daqui, ó, é tudo uma revisão, tá? Para vocês relembrarem o que a gente já estudou. Esse negócio de emprestar, de colocar zero, isso daqui, gente, é lá quarto, quinto ano. Isso daí faz muito tempo que vocês viram, eu sei. Por isso que a prof fez essa aulinha para vocês relembrarem tudo isso, tá bom? Operações com decimais foi sexto ano e com frações foi quinto e sexto ano também, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm disponíveis e vocês podem dar uma revisada aí nas aulas anteriores sobre conjuntos numéricos que a gente estudou, mas a ideia aqui seria só dar uma relembrada nas operações mesmo, no operacional dos números decimais, que eu sei, decimais e frações, né, que vocês têm bastante dificuldade. Então, caso apareça algum exercício que tenha número com fração ou número com vírgula que vocês não lembrem como faz, podem vir assistir essa aula aqui para dar uma relembrada, tá certo? Muito obrigada por terem assistido. Eu vejo vocês na próxima aula, então.